Salve, nobre padroeiro, de teu povo muito amado, foste por Deus escolhido, para nosso advogado. Ó glória da nossa terra, que tem servido 1000 vezes. Enquanto houver Ituberaense, tu serás o meu amor. O que nos motivou à escolha desse tema, uma vez estando concluindo o curso da ETEL, é o desejo de mostrar para os novos, para as novas gerações, para os filhos e netos daqueles que viveram, que vivenciaram essa tradição. A tradição do padroeiro de Ituberá, Santo André, com o tema da devoção a Santo André, padroeiro de Ituberá. A gente quer resgatar um pouco da história da igreja, da construção da igreja, os muitos relatos que nós conseguimos de pessoas mais velhas, falando de como era a festa, de como acontecia esses festejos a Santo André, da subida desses devotos à Vila de Santo André, em meio a uma ladeira, sem calçamento, mas com muita lama quando chovia, com muita poeira quando fazia sol, mas a alegria. Relatar um pouco da alegria desses devotos. A história da nossa igreja, a história do nosso santuário, a história da colina, a história da subida, dia 30 de novembro, onde todos celebram Santo André. Não pode se morrer, não pode deixar se acabar, ser escrito. E através dos estudos, através das pesquisas, onde nós estamos tentando resgatar essa tradição, trazendo e deixando documento para que os nossos catequizando, as nossas comunidades, para que a diocese assim tenha um material de estudo, de ensino e mostrar a tradição daquele que serviu, daquele que deu seu sim como pescador. Estamos aqui no alto da Vila Santo André. Hoje, dia 30 de novembro, dia do glorioso Santo André, onde durante 10 dias a comunidade católica de Ituberá revigora sua devoção a Santo André. Eu sempre chamo a atenção para a questão da consciência devocional. Então, Santo André, quem foi? Um grande apóstolo chamado por Jesus para anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova. Então, todos os devotos de Santo André devem ter a mesma postura de ser anunciador e testemunhar Jesus no meio das pessoas. Estamos hoje dentro de um contexto do ano vocacional, vocação, graça e missão. Corações ardentes e pera caminho. Então, o devoto de Santo André deve ter sempre o coração aquecido, o coração ardente, deixando que a palavra de Deus faça arder o seu coração, a exemplo dos discípulos de Emaús. Não deixar arder, não ter um coração ardente, é ser indiferente para com as coisas de Deus, para com a evangelização. Então, eu posso até dizer que seja uma devoção mentirosa, uma devoção falsa. Quando eu não regaço as mangas, não coloco o meu pé a caminho para sair para evangelizar. Que a festa de hoje desperte cada vez mais a consciência dos devotos de Santo André para estar a caminho, para evangelizar, porque o próprio São Paulo nos diz: ai de mim se eu não evangelizar. Santo André teve um coração grande, como dizia há pouco.
Coração grande, igual o coração do Mestre. Coração grande e ardente para anunciar a boa nova do Senhor Jesus. Sejamos, portanto, igual a Santo André, com este coração ardente de caridade e anunciador da palavra. Eu sou Felisbela Maria dos Santos Filha, conhecida aqui em Tuberá como Belinha. Estou na coordenação aqui do Santuário de Santo André, localizada na Vila de Santo André, em Tuberá, Bahia, Diocese de Ilhéus. O povo tem muita devoção a Santo André, é um santo, o primeiro discípulo que foi chamado por Jesus, que conheceu Jesus, irmão de Pedro. E a história de Santo André é muito linda. O seu novenário, graças a Deus, cada ano mais gente e mais motivado do que o outro. Muitas pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, de vários lugares vêm aqui ao santuário pagar promessa de milagres concedido pela intercessão de Santo André. Santo André é um apóstolo, mas ele é unânime aqui na nossa cidade. O nosso padroeiro, a imagem dele só nós que temos, porque nas outras cidades como São Paulo, Valência, Salvador, tem o Santo André, mas não é esse Santo André. Esse Santo André nosso é um caboclo. E diz a história que aqui no santuário, quem morava era os jesuítas. Os jesuítas foram os primeiros a vir para essa localidade e daqui eles começaram a cultuar. A nossa imagem não é essa, a imagem primeira é uma imagem pequenininha, que nós chamamos Santo André Peregrino. Ele agora se encontra na matriz de Nossa Senhora, e nós temos essa imagem de Santo André, apóstolo, que nós comemoramos no dia 30 de novembro, como hoje. E as pessoas que vêm muito gratas, vêm muito agradecidas e dão o seu testemunho de milagres acontecido e concedido. Eu mesma posso dizer que sou prova dela. E também já aconteceu milagre não somente comigo, mas também na minha família. E as pessoas que eu estou sempre aqui, né? E elas vêm e dão o seu depoimento de ser curado. Esse ano mesmo tivemos vários. Pessoas vieram aqui dizendo que tinha sido curado pelo câncer. Outra senhora que veio e disse que ia ficar com o braço aleijado, mas pediu a Santo André e conseguiu. Então nós temos nosso santuário, esse altar, a estrutura permanece a mesma, mas já houve algumas reformas. Aonde fica Santo André, no altar-mor, tinha 2 nichos, eram 3. O do Santo André, um nicho, e mais 2 nichos ao lado dele. Com a reforma foi modificado esse nicho. Mas a gente vê que é uma igreja muito alta, de um estilo muito diferente, e também que já houve uma reforma. Eu ainda alcancei esta reforma quando foi colocada a laje daqui do nosso santuário. Foi um trabalho árduo, mas foi assim muito beneficente para todos que estavam participando, que foi um momento de muita graça. E daqui do alto desta colina, nós pudemos ver os 4 cantos que pertencem à nossa cidade. Também uma história muito interessante, que o santuário fica bem na colina, bem no alto, e os marinheiros, navegadores, eles se orientam pelo santuário. Quando eles estão no mar, com a tempestade, muitos já se perderam e foi direcionado pela direção do santuário. A gente comemora a novena, que começa dia 21 até o dia 29, com o dia 30, o dia maior da festa. E assim vocês precisam conhecer a história e os milagres de cada santo. A gente não coloca ele centro, que o centro é Jesus Cristo, mas o amor, o carinho e o trabalho que eles tiveram com Jesus, nós também tentamos seguir. O santuário levou 58 anos para ser construído. Ele foi iniciado em 1813 e terminou em 1871. Foi muito trabalhoso. Ele é todo construído com óleo de baleia,
e a gente vê a estrutura que é as paredes desse. Que Deus abençoe e venham todos conhecer e participar do nosso santuário. Santo André, o nosso padroeiro. Estamos aqui em Tuberá, no Santuário de Santo André, vivendo este momento de festa do padroeiro desta comunidade. O santuário é sempre, para a igreja, um lugar muito especial. Ao longo da história, os santuários surgiram para fixar, de uma certa forma, a presença de Deus. Mas é, sobretudo, o santuário um lugar da comunidade que se reúne, que faz deste lugar o lugar do encontro, o lugar da celebração, o lugar onde se apresentam a Deus as alegrias, as tristezas da vida, para que, através da intercessão dos santos, o padroeiro Santo André, as pessoas possam, à luz do Evangelho, viver e enfrentar a vida com todas as suas dificuldades, com todos os seus momentos em que devem enfrentar momentos mais tristes na vida. Mas é um momento para celebrar a fé. O santuário é um lugar para celebrar a fé, onde a comunidade se reúne, celebra, se alegra, podemos dizer, vive a vida. O santuário é o lugar que a comunidade cristã visualiza a presença de uma comunidade reunida ao redor do Senhor pela intercessão dos santos. Normalmente os santuários, na história da igreja, são sempre construídos em lugares altos, nos montes, nas colinas. Era um pouco esta ideia, né? Que a montanha é o lugar mais próximo do céu, mais próximo de Deus. E tinha um pouquinho esta, digamos assim, espiritualidade de fundo, né? Estar mais próximo de Deus. Na verdade, os santuários foram construídos com o esforço de cada um. Hoje nós estamos acostumados a construir uma igreja através de uma empresa. Antigamente não, era o povo. Pouco a pouco ia construindo. Era a construção não somente de um edifício material, mas também de uma comunidade, de um edifício espiritual. É isso que nós devemos também valorizar na vida dos santuários. Ver que eles são frutos de uma comunidade que aos poucos visibilizou a própria fé. É por isso ir ao santuário, digamos assim, peregrinação ao santuário, é uma antiga tradição. Já existia no Antigo Testamento, né, a visita ao Templo de Jerusalém. Esta tradição foi também entrando na vida da igreja. Então também esta visitação, esta romaria significa isso, é fazer memória da presença de Deus, fazer memória da caminhada de um povo, de maneira que este povo se sinta vivo, se sinta parte de uma história, que não é somente uma história humana, mas é uma história de salvação. Então eu desejo que este santuário se torne cada vez mais o coração desta comunidade, que esta comunidade possa fazer memória de um passado, possa viver bem o presente e, sobretudo, construir um futuro onde as pessoas tenham sempre Deus como centro da própria vida e da própria existência. Padroeiro do teu povo muito amado, foste por Deus escolhido para o nosso advogado. Ó glória da nossa terra, que tem servido 1000 vezes, enquanto houver tuberaenses, tu serás o meu amor.